Então, a partir do capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós voltamos a nossa atenção para o apóstolo São Paulo, que é a grande conversão de Paulo, que é narrada desde lá no capítulo 9, versículo de 1 a 19. Ele, em suas atividades apostólicas, passa a ocupar o centro da narrativa. Este restante se divide nas 3 viagens missionárias, as 3 viagens apostólicas de Paulo. Viagem que vai do cativeiro, culminando até Roma, onde ele é morto. Então é o evangelho que é proclamado desde Jerusalém, com o seu início em Pentecostes, que vai até os confins da terra, até Roma, no cativeiro de Paulo, que continua evangelizando mesmo na prisão. Não estudaremos muito essa segunda parte do livro, mas nós nos voltaremos um estudo específico sobre a pessoa de Paulo, partindo do que o próprio Lucas nos fala no livro dos Atos dos Apóstolos, do que o próprio Paulo se declara a respeito de si mesmo, do que ele fala de si nas suas cartas. Conhecer Paulo é fundamental para a gente entender, para podermos compreender a difusão do Evangelho. Entender a importância de suas cartas, que chegavam em comunidades e ali eram lidas, ali eram vividas aquelas palavras, fortalecendo a fé, confirmando a fé daquelas comunidades, daquelas pessoas que estavam ali. Então, isso é uma tarefa das mais difíceis, falar sobre Paulo, pois era alguém de um gênio forte. Ele deixava traços muito claros de sua personalidade marcadas nas comunidades onde ele passava. O primeiro passo está em saber de onde vem Paulo. Quem é Paulo? Ou seja, qual foi a sua formação? Se a gente tomar o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, fala de Paulo, e também na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de 4 a 16, o próprio Paulo descreve quem ele é. Paulo, de fato, possui muitos motivos na carne para ufanar-se. Em uma carta ou outra, ele falar sobre os títulos como ele fala de forma tão clara aqui para nós, ao dizer que ele era hebreu, filho de hebreus. Ele evoca a sua pertença a esse povo eleito, e em outras partes já havia declarado como promessas de Deus que era pertencer ao povo da aliança, ao povo eleito. Em outras partes, Paulo já havia declarado como as promessas de Deus são irrevogáveis. Se a gente for lá em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5, nós vamos ver isso aí. Sendo fariseu, e fariseu era um grupo religioso que era totalmente voltado para o estudo das Sagradas Escrituras, Paulo toma a maneira mais radical de irrevogáveis. Fariseu, ele torna radical na vivência do judaísmo, e essa seita tratava de forma muito clara e levava de forma muito relevante o estudo da palavra, a observância dos mandamentos. Pensem, Deus havia entregado o decálogo a Moisés, e daqueles 10 mandamentos no tempo de Jesus já haviam mais de 613 mandamentos, diretrizes. E esses fariseus eram aqueles que observavam, eram grandes opositores de Jesus Cristo, eram grandes opositores do novo mandamento de Jesus, porque achavam que Jesus não seguia a essência, ou melhor, não seguia os mandamentos. Jesus havia resumido o decálogo, os 10 mandamentos, em apenas 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele vivia a essência da lei, porque ele vivia o amor. E era o amor que ele ensinava a todos. Mas Paulo traz essa mensagem. Ele fazia parte desse grupo fervoroso, desse grupo radical. Era fariseu, era hebreu. Imaginem, são características que o tornavam irrepreensíveis quanto à lei. Paulo foi formado na escola de Jerusalém, na escola de um grande professor, Gamaliel, notável fariseu daquela época. Era alguém muito importante. Então, era algo invejável, visto que muitos jovens deixavam suas casas em busca de conhecimento para essa escola de Gamaliel. De família com certas posses, Paulo conseguiu a cidadania romana por nascimento, o que lhe rendia vários direitos como cidadão protegido pela Lex Porfia, ou seja, era pertencente à lei de Roma, era um cidadão romano, como a gente vê aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 37 e alguns outros que seguem. Encontramos desta forma em Paulo um grande homem, um homem muito bem formado intelectualmente, um homem da grande cidade, um homem que vai para a grande cidade, que vai para as metrópoles, tinha uma visão de mundo mais aberto, embora fosse bem formado no tradicionalismo judeu. Ele tinha a cidadania romana, que inclusive deu a ele o direito de ter a morte por decapitação, e não como aqueles que não tinham a cidadania, que eram mortos sob a pena da crucifixão. Mas ele era extremamente conhecedor das Sagradas Escrituras, e ele, como eu disse, adepto radical das leis, pelo zelo das leis de Deus, da casa de Deus, das Escrituras oriundas da vontade de Deus. Mas havia aí um grande problema. Tudo isso estava orientado antes da sua conversão ao orgulho e não a Deus.